Olá pessoal! No vídeo anterior vocês acompanharam como se dá um processo comunicativo, quais as formas que eu tenho de me comunicar com alguém, e agora nós falaremos a respeito dos elementos da comunicação. Para que uma comunicação seja efetiva, ou seja, para que eu fale e alguém me entenda, eu preciso de alguns elementos da comunicação. Nós sempre teremos em um processo comunicativo alguém que fala, né, e alguém que recebe essa fala, alguém que escreve um texto e alguém que lerá determinado texto, alguém que articulará determinada arte e alguém que receberá essa arte. Então nós teremos aí uma troca comunicativa. Nós teremos sempre um eu e um tu. Um eu que fala, um tu que escuta, um eu que escreve, um tu que recebe o texto e assim por diante. Para isso, nós temos alguns nomes. Nós temos o interlocutor, temos a mensagem, temos o referente, temos o contexto e também temos o canal. São elementos da comunicação. Vamos observar cada um desses elementos e entender a diferença entre cada um. Vamos lá, começar pelo interlocutor. Os interlocutores de um processo comunicativo, os interlocutores em uma comunicação são os envolvidos no processo. São as pessoas que estão presentes no momento da comunicação. O exemplo que eu coloquei aqui foi retirado do episódio do De Noite, do Danilo Gentili, em que nós temos uma entrevista com o Gustavo Lima. Danilo Gentili entrevista o cantor Gustavo Lima. Quais são as pessoas que participam desse processo comunicativo? Nós temos o próprio Danilo Gentili, e nós temos o cantor convidado, que é o Gustavo Lima. Então, eu posso chamar de interlocutor tanto o apresentador quanto o convidado, a pessoa que está sendo entrevistada, porque ambos são os envolvidos nesse processo comunicativo. Nós chamamos de nomes distintos cada um deles. Ambos são chamados como interlocutor. Tive que pausar aqui o vídeo, mas já deu certo. Voltando, nós podemos chamar tanto o Gustavo Lima quanto o Danilo Gentili de interlocutor, porque eles são os envolvidos nesse processo comunicativo. No entanto, eu vou chamar de emissor o apresentador, porque é ele que vai fazer a pergunta, é ele que vai fazer o primeiro pronunciamento comunicativo, é ele que vai instigar determinada conversa. E nós temos também o receptor, que é quem recebe, nesse caso aqui é o Gustavo Lima. Ele vai receber a pergunta feita e vai responder, consequentemente. Então nós temos aqui um processo comunicativo nessa entrevista com dois locutores, o emissor e o receptor. Outro elemento da comunicação é a mensagem. A mensagem é o texto enunciado, é o que está sendo dito. Vamos imaginar aqui, vou até apagar aqui o que foi escrito. Para observarmos a mensagem. Vamos imaginar que o Danilo pergunta: quantos anos você tem?
Quantos anos você tem, Gustavo Lima? Eu não sei a idade do Gustavo Lima, né? Mas vamos imaginar que ele tem, sei lá, 32 anos. Então, Gustavo pergunta, quantos anos você tem? E ele responde, 32 anos. No caso, o texto enunciado é a pergunta de qual a idade, né, do cantor e a resposta dele em relação à pergunta, né? Ele informa a idade dele. Então nós temos essas duas mensagens que ela vai ter nesse caso aqui uma temática que é a idade. A pergunta gira em torno da idade. Então nós temos aí essa mensagem. E o referente? O referente nada mais é do que a situação comunicativa a que determinada mensagem se remete. Nesse caso aqui, nós temos uma entrevista, né? Tudo isso aqui se pauta em uma entrevista, se remete a uma entrevista. Ou nós podemos pensar também que se remete à vida do cantor, porque toda essa entrevista ela vai ter um subtema. Ela é uma entrevista? É, mas ela terá um subtema, que é a vida do cantor. Danilo Gentili está ali para perguntar tudo a respeito do convidado. No caso aqui é Gustavo Lima. Então nós podemos entender como referente essa entrevista ou a vida do autor como um subtema da entrevista. Contexto. O que vem a ser o contexto, pessoal? O contexto é o que constitui um texto como um todo. Nós temos as ideias, podem ter também as questões históricas, podemos observar também o conhecimento de mundo dos interlocutores, né, que são as pessoas envolvidas, a língua falada por eles, né, a forma como eles se pronunciam, o espaço onde a comunicação ocorre. Então, tudo isso tem a ver com contexto. É o contexto em que determinada situação comunicativa se vincula, né, se constitui. Nesse caso aqui, do exemplo que eu trouxe, nós temos todo um contexto para isso. Por exemplo, um contexto geral dessa entrevista. Danilo Gentili, né, ou a produção do programa do Danilo Gentili, convida o cantor Gustavo Lima para que ele fale a respeito da sua vida. Então, nós podemos pensar em informações a respeito do contexto dessa entrevista. Não é só o que está lá, mas nós temos algo por trás do que está lá, por trás dessa entrevista, que é o contexto. Por exemplo, a forma como eles falam. Há uma diferença também entre a forma que um apresentador fala para uma forma que um cantor sertanejo fala, porque cada um possui ali visões, ideias de mundo diferentes. Então tudo isso tem a ver com contexto. Outra coisa que tem a ver com contexto é o espaço onde a comunicação ocorre. Nesse caso aqui nós temos um programa de televisão. Então, nesse contexto de um espaço televisivo, nem tudo pode ser dito. E nem tudo pode ser dito de qualquer forma. Então, outro mecanismo aqui de comunicação, outro elemento da comunicação é o contexto, porque ele vai ser muito importante para essa situação, porque nem tudo pode ser dito, nem tudo pode ser falado de qualquer forma. Então esse é o contexto. E o canal? O canal é aquilo que conduz a mensagem. Nesse caso aqui, como nós temos uma entrevista, nós podemos pensar em duas situações. Podemos pensar como nós estamos usando a fala para um pronunciamento, é através da fala que Danilo Gentili se pronuncia e através também da fala que o Gustavo Lima vai responder a essas perguntas feitas pelo entrevistador, né? Então nós podemos observar aqui que o canal pode ser a voz ou a fala dessas pessoas. Pensando em outra situação, nós podemos ter aqui, pensando na relação entre o telespectador, né, que está em casa assistindo, podemos pensar também que o canal pode ser a emissora. Pode ser também essa relação. Então, não fechem a cabecinha de vocês para pensar somente em uma possibilidade. Vocês podem exercer a criticidade de vocês para pensar nesse conjunto aí de situação. E o código? O código é um dos mais fáceis de serem entendidos, pessoal. O código nada mais é do que o conjunto de símbolos que eu uso
na minha mensagem, né? O conjunto de símbolos que eu vou usar em comum entre mim, que falo, e entre a pessoa que me ouve. Nesse caso aqui, qual é o código que eles usam, que tanto o apresentador como o entrevistador usam? É a língua portuguesa. Porque, se Gustavo Lima estiver falando de um idioma e o Danilo Gentili estiver falando de outro, será que vai haver uma comunicação efetiva? Não vai haver. Não tem como haver uma comunicação efetiva nesse sentido, porque ambos precisam dominar o mesmo conjunto de símbolos para que haja uma compreensão entre os dois. Bom, então nesse vídeo nós falamos a respeito dos elementos da comunicação, os quais são o interlocutor, a mensagem, o referente, o contexto e o canal. Espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo. Qualquer coisa é só enviar dúvida pela nossa plataforma ou por outro meio comunicativo. Até o próximo vídeo.